Olá, meus irmãos. Nós temos a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor à igreja nesse momento. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos fazer duas leituras, uma no Antigo e outra no Novo Testamento. Primeiro, lá no Novo Testamento, na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta. Peço que você abra 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 19 a 21. E depois, no capítulo 3, do verso 13 a 18. Nós vamos falar sobre o propósito de Deus na aflição do crente. Vamos ver como é que Deus trabalha no meio dos nossos sofrimentos. A leitura diz assim, 1 Pedro 3, verso 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Até aqui. No capítulo 3, logo no próximo capítulo, verso 13 a 18. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O texto da pregação você vai encontrar no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 39. Nós vamos ler do verso 20, Gênesis 39, verso 20, até o verso 8 do capítulo 40. É o momento em que José ele é preso injustamente depois de uma mentira contada pela sua patroa. Então, seu patrão o entrega à prisão. E ali nós vamos ver como Deus trabalhou naquele momento de sofrimento na vida de José, como ele trabalha hoje também na nossa vida. Gênesis 39, verso 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse.
e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Esse é o nosso texto, é a nossa leitura. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes da Palavra de Deus, todos nós sabemos pelas Escrituras e também pela nossa própria experiência de vida que o sofrimento é algo inevitável na vida de todos os seres humanos, inclusive na vida dos filhos de Deus, daqueles que creem no Senhor. Agora, irmãos, é bem verdade que há aqueles que colhem sofrimento para si mesmos ou para as pessoas ao seu redor, devido à sua própria desobediência, devido às suas decisões erradas e aos seus próprios pecados. É como um pai que abandona o lar, trazendo sofrimento para a esposa e os filhos pequenos. É como também alguém que foi, ainda na infância, abusado sexualmente, ou talvez alguém que foi preso por causa do roubo ou do homicídio, de um crime cometido, ou pode pensar também em alguém que, por causa do vício no fumo, ela adquiriu um câncer de pulmão. Então alguém pode colher sofrimento para si devido aos seus pecados. Mas há também um tipo de sofrimento que é fruto de uma provação. Ou seja, é um tipo de aflição, de sofrimento que é ordenado pelo próprio Deus na nossa vida e que tem como alvo fortalecer a nossa fé em Cristo. E não necessariamente quer dizer que tem a ver com o nosso pecado. É claro que pode também acontecer de sofrermos pelos nossos pecados, mas às vezes até estando dentro da vontade de Deus, procurando servir ao Senhor, andar com Deus, nós podemos sofrer. Nós vemos isso na vida de Jó muito claramente, um homem perfeito, íntegro, que andava com Deus, mas que recebeu uma grande provação das mãos do Senhor. Perdendo seus bens, perdendo seus 10 filhos num único dia, sendo afligido no seu corpo com uma grave enfermidade, sofrendo, fazendo bem. Um homem justo. Mas também nós olhamos isso na vida de José, o filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó. Nós vemos que aquele jovem, ele passou por duras provações na sua vida. José, meus irmãos, conforme o livro de Gênesis relata, a partir do capítulo 37, ele foi vítima da inveja e do ódio dos seus irmãos que chegaram a vendê-lo como escravo para o Egito. Eles pensavam até em matá-lo, mas tomaram a decisão de vendê-lo como escravo para o Egito. Isso trouxe não somente uma profunda dor para o próprio José, que ficou longe da sua família, mas também para o pai de José, para Jacó, que sofreu amargamente com isso. Chegando no Egito, José, ele é vendido a um homem chamado Potifar, se torna mordomo da casa deste homem, e Deus abençoa o trabalho dele. Há um período de paz ali em José, no seu trabalho, mas de repente, diante de uma acusação injusta de abuso sexual da sua própria patroa, ele é injustamente levado à prisão. Em pouco tempo ele passa de mordomo, daquele que era a principal autoridade na casa do seu chefe, do seu patrão,
o comandante de Faraó, um homem importante, ele passa a ser prisioneiro no calabouço, aguardando a sentença de morte. Notem vocês que tudo isso aconteceu com José logo depois dele ter honrado a Deus, se mantendo puro diante das investidas maliciosas, pervertidas da sua patroa. Porque ele vai dizer no capítulo 39, verso 9, não vou cometer tamanha maldade contra o meu Deus. Como eu pecaria contra o meu Deus? E eu pergunto a você, como é que você se sente quando, mesmo se esforçando para andar na presença de Deus, para fazer a vontade de Deus, para ser um crente fiel, vivo, dedicado ao Senhor e à sua igreja, e de repente você padece de uma aflição, de um sofrimento? Como você encara isso? Como você encara o fato de Deus fazer você também caminhar pelo vale da sombra da morte? Talvez trazendo a você a aflição de uma enfermidade em você mesmo ou em alguém da sua casa. Talvez trazendo injustiça, perseguição, escassez de alimento, falta de emprego, a dor do luto. Como você encara tudo isso? Irmãos, hoje nós vamos olhar para a palavra de Deus e aprender duas verdades importantes sobre a realidade do sofrimento na vida daqueles que temem ao Senhor. E nós vamos perceber, meus irmãos, que, em primeiro lugar, na aflição de um crente fiel, o Senhor está presente para socorrê-lo. Na aflição de um crente fiel, o Senhor está presente para socorrê-lo. É a primeira verdade que nós vamos observar aqui. Perceba que o relato do nosso texto não diz apenas que José estava na prisão. O texto aqui nos diz, no final do verso 20, depois que José é encarcerado, diz, ali ficou ele na prisão. Mas note logo no verso 21, o Senhor, porém, era com José. O Senhor era com José. Meus irmãos, podemos imaginar a situação de José naquele momento. Podemos imaginar aqui a angústia do seu coração. Ser aprisionado, ser condenado a uma sentença de morte, porque isso era o que poderia acontecer com ele em breve. Logo depois de ter feito a vontade de Deus. Ele poderia estar ali recordando o que tinha acontecido com ele e pensando, por exemplo, por que coisas ruins acontecem comigo? Eu obedeci o meu pai quando fui olhar e ver como se meus irmãos estavam passando bem e eles acabaram me vendendo como escravo. Eu honrei o meu Senhor me guardando de se deitar com a sua esposa e ele me lançou na prisão. Como Deus pode permitir tudo isso na minha vida? Eu não tenho me esforçado para obedecer a Ele. Irmão, José poderia passar todo o seu tempo murmurando contra Deus. Mas José, notem que ele se recusou em admitir que a prisão em que ele já se encontrava, uma prisão fria, uma prisão externa, o levasse também a uma prisão da alma, uma prisão interna, uma prisão de desânimo e desespero. Amados, às vezes isso acontece conosco. Diante da aflição em que você já se encontra, você já está enfrentando uma dificuldade externa, uma circunstância diversa na sua vida. E você se aprisiona ainda mais, se joga ainda mais no fundo do poço quando você permite que o desespero, a ansiedade domine a sua mente e o seu coração. Isso acontece muitas vezes quando nós achamos que Deus se esqueceu de nós, quando nós achamos que não há mais saída, que não há mais solução para os nossos problemas. Mas por que isso acontece? Porque nós somos, sim, homens e mulheres de pequena fé. Porque muitas vezes nós queremos confiar na força do nosso próprio braço, na nossa própria sabedoria. Porque nós nos esquecemos
de ocupar a nossa mente na presença e no cuidado de Deus, nas suas promessas para conosco, porque focamos apenas no sofrimento em si, nas circunstâncias, e não naquele que está por trás dos acontecimentos, realizando a sua obra em nosso favor. Nós permitimos que caiamos na prisão da ansiedade, do medo, da dor, da angústia, porque nos esquecemos que aquele que nos prova, o nosso Deus, Ele é fiel, e juntamente com a provação dará o livramento, e não nos deixará sermos provados além das nossas forças. Meus irmãos, o Senhor era com José, o Senhor estava presente na vida do seu servo, o Senhor não o abandonou, nem quando ele foi vendido como escravo, e muito menos agora quando ele é lançado numa prisão. Por essa razão não vemos indícios aqui de que José entrou numa espécie de angústia e desespero, porque ele tinha consciência da presença de Deus na vida dele. Irmãos, não importa a situação em que você se encontra hoje, o que importa é a promessa de Deus de jamais nos abandonar. Hebreus 13 diz, verso 6, o Senhor promete: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais me abandonarei. O salmista diz: se a minha mãe e meu pai me abandonarem, o Senhor jamais me desamparará. Ele está conosco nos dias bons, na prosperidade, mas também nos dias maus, nas adversidades. Ele está conosco também quando nos guia a pastos verdejantes e águas tranquilas, mas Ele também está conosco quando nós caminhamos pelo vale da sombra da morte. Quando a nossa noite se torna escura, quando a aflição sobrevém à nossa casa, o Senhor está conosco. O salmista tinha essa certeza. Davi, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu, Senhor, estás comigo. Meus irmãos, nós queremos um Deus que se importa conosco. Nós queremos num Deus que não apenas nos criou à sua imagem, não apenas nos redimiu em Cristo, mas que continua a cuidar de nós e está presente na nossa vida. E não nos desampara, Ele está atento, Ele conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele nos cerca por trás e por diante, Ele está presente na nossa vida. Ele está atento ao seu sofrimento. Você se lembra disso quando está sofrendo? Você se lembra que apesar da sua dor, o Senhor, Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele manifesta a sua graça, o seu favor, a sua bondade para com você? Será que você percebe isso? Será que você crê nisso? Ou será que o desespero, a ansiedade, a murmuração tem sobrecarregado seu coração diante de Deus? Irmãos, a Bíblia diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Portanto, não entre em desespero. Não fique angustiado a ponto de perder a sua esperança e a sua fé em Deus. Ele está atento, Ele está observando, Ele está conosco. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele está presente na nossa aflição. Mas não só isso, na aflição de um crente fiel, em segundo lugar, na aflição de um crente fiel, o Senhor, Ele tem um propósito. O Senhor, Ele tem um propósito. José sabia muito bem disso, que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele, se você lembra, no capítulo 37, ele teve alguns sonhos, revelações do próprio Deus para com ele, ainda na sua adolescência, e ele não se esqueceu daqueles sonhos, de que ele um dia iria ser uma bênção para a sua família. Ele ia ser elevado a uma situação de honra, de autoridade, e que iria ajudar a sua família. Ele tinha consciência disso. Ele sabia que no momento certo Deus haveria de honrá-lo, Deus haveria de fazer dele uma bênção para o seu próprio povo. E foi isso, irmãos, que ajudou José
a ser paciente na adversidade, a convicção do propósito de Deus na sua vida, a certeza de que Deus estava controlando todas as coisas para o bem dele e do seu povo. Certamente, isso não foi fácil para ele. Ele enfrentou, naquele momento, as ciladas de Satanás, as armadilhas do diabo, que com certeza deve ter sussurrado em seus ouvidos: e agora, José? Cadê os teus sonhos? Aonde está a promessa de Deus na tua vida? Você não iria ser um homem honrado? A sua família não ia se curvar a você e buscar ajuda em você? Mas olha onde estás agora, na prisão, nesse calabouço, esquecido pelos homens, esquecido por Deus. O que será de você, José? Por que acreditar na palavra de Deus? Com certeza, irmãos, ele passou por toda essa tentação de desacreditar em Deus. Porque Satanás faz isso quando nós estamos numa situação de aflição. Ele vai aproveitar o momento para nos levar a tentar contra Deus, a perder a nossa fé em Deus. Ele tentou o próprio Cristo no deserto por 40 dias. Muito mais ele faz conosco. Ele faz isso desde o princípio, quando levou nossos primeiros pais, Adão e Eva, a desacreditarem na palavra de Deus. Mas pela graça de Deus, irmãos, porque o Senhor era com José, ele não deu ouvidos às mentiras de Satanás. Ele permaneceu firme na sua confiança em Deus e no propósito que Deus tinha para ele. Ele sabia em todos os acontecimentos até aquele momento que Deus estava trabalhando. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Depois ele foi vendido para Potifar e se tornou mordomo da sua casa. E agora ele sai de uma condição de um certo prestígio, de autoridade, para a prisão. Mas em tudo isso, a mão de Deus estava protegendo e preservando José, porque Deus tinha um propósito de fazer dele uma bênção para o seu povo em um futuro breve. E José percebeu isso ali na prisão, irmãos, que o Senhor era com ele. Porque o que é que diz o nosso texto? Que ele recebeu mercê do carcereiro, diz aqui o nosso texto. Que o Senhor mesmo, Deus, era com ele, lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ou seja, ele recebeu o favor do carcereiro, certamente pela sua conduta, pela sua integridade. Ele foi visto pelo carcereiro, pelo chefe da prisão, como alguém que poderia auxiliar. E ele foi colocado como aquele que iria cuidar dos outros presos. Então, nisso, José estava observando, Deus está trabalhando. Deus está observando a minha vida. Ele está atento à minha situação. Isso fica mais claro ainda quando aquela prisão recebe mais 2 presos. Os 2 oficiais de Faraó, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. 2 homens que certamente desagradaram ao rei de alguma forma e foram conduzidos à prisão e estavam aguardando a sentença de morte. Mas ali na prisão cada um teve um sonho e ficaram angustiados porque não conheciam a interpretação. Só que Deus deu a José não só a bênção de ter sonhos, mas também a capacidade de interpretar sonhos. E José interpretou nos seus mínimos detalhes os sonhos daqueles 2 homens. Você vai ver isso no capítulo 40, a partir do verso 9 ao 23. Ou seja, Deus está dando indicações de que na aflição de José ele tem um propósito. Ele está trabalhando para, no devido tempo, não apenas livrá-lo da prisão, mas fazer dele uma bênção para o seu povo. O Senhor estava trabalhando para cumprir e manter a sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó de abençoar a sua descendência.
de dar à sua descendência uma terra prometida e também abençoar essa descendência de Abraão com Cristo, com o Salvador, com o Messias que viria trazer a redenção. E José aqui é uma peça importante nesse plano de Deus, porque Deus está preservando a vida dele para que depois ele seja uma bênção para o povo, para que assim as promessas de Deus de trazer o Messias se cumpram. Meus irmãos, nós também estamos passando por um momento de aflição e provação. Nós não estamos aprisionados, em certo sentido até podemos dizer que sim, por não poder sair tanto para tantos lugares. Nós estamos sofrendo sim com essa epidemia que não sabemos por quanto tempo vai durar. E também não temos certeza se isso pode acontecer conosco. Estamos sujeitos a ficar doentes de Covid-19 ou alguém da nossa família e até mesmo sofrer a morte com isso. Estamos sujeitos. E além da letalidade desse vírus que mata tão rapidamente, nós temos ainda contemplado governantes se corrompendo, usando verbas públicas para o seu bem-estar, quando deveria investir na saúde e no cuidado do povo. Nós vemos uma crise na política, divergências entre as nossas autoridades políticas num momento de crise, o que gera ainda mais instabilidade e o que realmente, ao lado da letalidade do vírus, conduz e auxilia para que as aflições continuem, as mortes aumentem. Nós estamos vivendo nesse contexto, irmãos, de escassez econômica, de uma possível e breve falta de alimentos, e isso é terrível que estamos vivendo. É uma aflição, é uma provação de Deus. E diante desse quadro caótico em que a humanidade se encontra nesse período, o ímpio, o perverso, o ateu, aquele que não conhece, não teme, não crê em Deus, ele entra em desespero. Alguns blasfemam contra o Senhor, outros zombam de Deus, e há aqueles que dão cabo da própria vida. Quantas pessoas já não tiraram a sua vida porque a sua empresa faliu, porque a sua família padece necessidade? Os números não mostram, mas muitas pessoas já têm cometido suicídio nessa crise, nessa aflição. Amados, Deus tem um propósito no nosso sofrimento. Deus está atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor. O mundo não percebe isso, o mundo não acredita nisso. E, portanto, as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do propósito de Deus. E aí a igreja, mesmo não podendo se reunir fisicamente nos seus templos e locais de culto, nós ainda temos essa possibilidade, essa abertura, por meio da tecnologia, de pregar, proclamar as verdades de Deus e procurar alcançar o maior número de pessoas possível com o Evangelho, atuando como sal da terra, como a luz do mundo, proclamando Cristo como a única esperança e saída para o pecador na sua aflição, na sua crise, no seu pecado. E devemos mostrar ao mundo, irmãos, que o propósito de Deus nessa pandemia é sim manifestar o seu juízo contra a maldade e o pecado dos homens, a fim de que muitos pecadores sejam conduzidos à fé em Cristo e ao arrependimento dos seus pecados. Deus está dando oportunidade ainda às pessoas para que caiam em si, reconheçam o quanto estão vivendo longe de Deus, o quanto têm negligenciado o seu Criador para viver uma vida egoísta para si mesmo e os seus prazeres neste mundo. O ímpio não conhece. Nós temos que ensinar e pregar o Evangelho. Mas você que é crente, você que conhece a palavra de Deus, você que conhece a Cristo, você sabe que no meio da sua aflição, no meio dessa pandemia, Deus está agindo para promover um bem maior na sua vida e na minha vida. A Bíblia diz, irmãos, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Eclesiastes 3, verso 1. Nada acontece por acaso. Tudo foi estabelecido, determinado, e tudo está debaixo do controle e do governo soberano do Deus Altíssimo. Inclusive, esse coronavírus. Deus está atuando, sim. E por que Ele permite que a sua igreja também passe por essa aflição? Primeiro, porque ainda estamos nesse mundo, nessa terra que é maldita por causa do pecado, e, portanto, estamos sujeitos a tudo isso. E segundo, porque Ele tem um propósito de fazer tudo cooperar para o nosso bem. O propósito geral é esse: fazer tudo terminar no nosso bem. Mesmo que eu morra com essa enfermidade, eu sei que estarei com o Senhor para sempre. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Mas também podemos falar de alguns propósitos específicos de Deus na aflição da igreja. Primeiro, Deus às vezes permite um sofrimento, uma provação até dolorosa, para purificar a sua igreja dos falsos crentes e dos hipócritas que estão no meio dela. Nós podemos pensar na parábola do semeador. Jesus fala que um pouco daquelas sementes caiu no solo rochoso, uma parte da semente caiu no solo rochoso, cresceu por um pouco, mas não continuou, a planta não desenvolveu porque não encontrou raízes no solo. E ele fala ali, são as pessoas que, por causa da angústia, da aflição, elas não duram muito tempo na fé. Elas abandonam ao Senhor e a sua igreja. E nessa pandemia, irmãos, Deus faz isso também. Ele no meio do sofrimento, Ele mostra quem é quem no corpo de Cristo. E isso está sendo evidente aí diante dos nossos olhos. Há pessoas abandonando a fé. Há pessoas deixando de confiar em Deus na sua aflição. Há pessoas que não estão dispostas a carregar a sua cruz e seguir a Cristo no meio do sofrimento, porque amam o mundo e as coisas que nele há. Mas também na aflição o Senhor quer não só purificar a igreja dos falsos crentes e hipócritas, Ele quer também fortalecer a fé da igreja. Ele quer nos tornar crentes mais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, como Tiago diz na sua carta, capítulo 1. Ele quer nos conformar à imagem de Cristo. O propósito de Deus no nosso sofrimento, irmãos, é nos tornar crentes mais humildes. Por isso que Ele não tirou o espinho na carne de Paulo, para que ele confiasse mais, dependesse mais do Senhor. O Senhor quer nos fazer crentes mais contentes nele somente e não nas coisas deste mundo. Isso é um propósito dele no sofrimento. Promover a nossa maturidade. Mas o ponto que eu quero destacar com um pouco mais aqui é que no meio do sofrimento do crente, o Senhor quer nos usar como uma bênção para outras pessoas. É isso que nós vemos aqui. Na sua aflição, José se tornou uma bênção para outros que também estavam sofrendo. Ele recebeu o favor do carcereiro para se tornar o chefe dos presos, e ele cuidou daqueles presos que ali estavam encarcerados com ele. É isso que nós lemos aqui, principalmente no capítulo 40, no versículo 4, diz que o comandante da guarda colocou os presos sob a responsabilidade de José, para que este ministrasse a eles. Então ele estava servindo aqueles prisioneiros. Não somente satisfazendo as necessidades físicas, talvez organizando a questão da alimentação deles, da organização deles, mas com certeza José ministrava espiritualmente, como servo de Deus. Ele com certeza compartilhava a palavra de Deus com aqueles prisioneiros. Você pode afirmar isso porque no capítulo 40, ele percebeu que 2 daqueles presos estavam muito perturbados, entristecidos. Foram aqueles 2 homens que tiveram um sonho e que no dia seguinte estavam perturbados porque eles não sabiam a interpretação. Eles
imaginavam que aquele sonho significava alguma coisa, que algum mal poderia vir até eles, ou algum bem, eles não sabiam. José viu a tristeza desses homens e ajudou, interpretando o sonho de cada um deles, revelando a verdade a cada um, porque o Senhor era com ele. Ao copeiro, aquele que servia as frutas ao rei, o seu vinho, José deu uma boa notícia: você vai ser readmitido em 3 dias ao seu emprego. Pode ficar tranquilo. Mas no caso do padeiro, chefe, meus irmãos, José teve que dar a terrível notícia de que em 3 dias ele seria executado. Talvez você seja inclinado a pensar aqui que José, ele não fez um bem a este homem ao dizer isso. Ele podia aqui, talvez, ter inventado uma história, não falado algo que realmente ofendesse aquele homem. E às vezes nós pensamos que isso, às vezes a gente quer fazer isso, irmãos. A gente pensa que ajudar as pessoas significa não falar nada que as inquiete, que as deixe perturbadas ou ofendidas. Será que José estaria fazendo bem àquele homem se ele inventasse uma mentira? Na verdade, ele não estaria ajudando aquele homem de maneira nenhuma. Ele não estaria sendo bondoso com aquele homem se ele inventasse uma história diferente do que realmente o sonho dizia, conforme a interpretação dada por Deus. A Bíblia diz, irmãos, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Falar a verdade em amor, mesmo que essa verdade doa, é a melhor coisa a se fazer para alguém que precisa ouvir essa verdade. Veja que José estava preparando aquele homem para a morte, dando a ele a oportunidade do arrependimento, dizendo: olha, você será executado pelo rei. Com certeza aquele homem foi preparado para morrer, se convertendo a Deus e confessando os seus pecados. É assim que nós fazemos o bem ao nosso irmão na fé, ao nosso filho, à nossa esposa, ao nosso marido, ao nosso colega de trabalho, ao nosso vizinho, falando a verdade em amor, mesmo que seja uma verdade dura. Nós precisamos sim falar a verdade. Mas o ponto é que José, na sua aflição, ele viu uma oportunidade de fazer o bem a outras pessoas. Nós vemos isso também mais adiante, lá com o apóstolo Paulo, quando ele estava encarcerado em uma das suas prisões, assim como José teve preso. Paulo, ele serviu aos demais prisioneiros e alguns soldados que estavam ali. A Bíblia diz que alguns da casa de César se converteram. Então Paulo anunciou o evangelho da prisão, pregando para as pessoas, e muitas pessoas se arrependendo e crendo em Jesus Cristo. Foi da prisão também que ele escreveu várias das suas cartas apostólicas, abençoando milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo dos séculos. Da prisão. Portanto, irmãos, na nossa aflição, Deus pode nos usar para abençoar outras pessoas que estão passando por uma aflição ainda pior do que a nossa. A graça de Deus, a força de Deus é dispensada a nós, a sua misericórdia é dispensada a nós, para que nós sejamos misericordiosos com aqueles que padecem ao nosso redor. 2 Coríntios, Paulo diz isso, no 1º capítulo ele diz assim, ouça a palavra de Deus aqui. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E ele ainda diz no verso 6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz
suportando nós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Meus irmãos, como você reage na sua aflição? Como você tem encarado essa pandemia, por exemplo? Com medo, angústia, desespero, falta de fé, com mesquinhez, pensando apenas em si e não nos outros? Ou será que você tem confiado na presença e no propósito de Deus e até procurado oportunidades de fazer o bem a alguém que está sofrendo? Isso é importante, meus irmãos. A maneira como nós encaramos e lidamos com a nossa dor, com a nossa dificuldade, isso é um forte testemunho para este mundo incrédulo em desespero, um forte testemunho da nossa fé em Cristo. Eles vão observar e ver, olha como eles confiam em Deus nas suas aflições. Olha como aqueles crentes estão preocupados em abençoar outras pessoas, mesmo passando pelas mesmas dificuldades. O mundo verá. E o mundo poderá se voltar para Cristo, vendo como encaramos as aflições, confiando no propósito de Deus, mas também auxiliando a outros que estão padecendo no meio dessa dificuldade. E nós louvamos a Deus quando vemos igrejas se preocupando em pregar o Evangelho, ainda que com dificuldades. Nós vemos igrejas distribuindo cestas básicas, ajudando muitas pessoas com obras sociais, fazendo bem a quem está sofrendo, contribuindo financeiramente para ajudar hospitais. Isso é bênção de Deus. A diaconia das igrejas locais auxiliando seus membros que estão passando dificuldade. Nós louvamos a Deus quando vemos isso, mas também ficamos indignados quando vemos pessoas se utilizar do Evangelho para enganar outras pessoas. Preocupado apenas com o dízimo, inventando histórias e campanhas para tirar dinheiro das pessoas de forma mesquinha, de forma vergonhosa. Isso deixa Deus indignado e deixa os verdadeiros cristãos indignados também. Mas no sofrimento nós somos chamados a fazer o bem. A todos, principalmente da família da fé. Quero terminar, meus irmãos, chamando a sua atenção aqui, para que nesse momento você possa olhar para aquele que é maior do que José, o nosso Senhor Jesus, no meio da sua aflição. Amados, muitos servos de Deus sofreram injustamente no passado. José, Daniel, Davi, Jó. Mas ninguém sofreu mais do que o nosso Senhor Jesus. Cristo realmente sabe o que é o sofrimento humano, porque ele se tornou homem e sofreu em nosso lugar. Irmãos, Cristo foi preso injustamente, acusado de algo que não fez, condenado à morte inocentemente. José ainda teve o livramento da prisão, mas Cristo foi condenado à morte. Na cruz, ele sofreu amargamente. E ao contrário de José e de todos nós que somos acolhidos e amparados por Deus na nossa dificuldade, na nossa dor, Cristo foi totalmente desamparado pelo Pai na cruz. A ponto de gritar em angústia: meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Porque Deus tem um propósito na aflição, também na aflição de Cristo. E qual foi o propósito de Deus em desamparar o seu filho e deixá-lo pendurado na cruz, sofrendo amargamente as dores e angústias do inferno e despejando a sua ira sobre ele? Porque Deus, irmãos, tinha um propósito gracioso para conosco: nos salvar dos nossos pecados, nos reconciliar com ele. Por meio do sofrimento e da morte de Cristo, ele tinha esse propósito, nos reconciliar com ele. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: o justo sofreu pelos injustos para conduzi-los a Deus. Por isso que Pedro vai dizer também, no capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados,
vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Esse é o propósito de Deus no sofrimento de Cristo. Nos trazer a grande bênção da salvação. Mas também olhe para Cristo, meus irmãos, no meio de toda a humilhação que ele enfrentou neste mundo, ele se ocupava em fazer o bem a todos que prezavam de sua ajuda. Irmãos, lá a Bíblia vai dizer lá em Atos 10, 38, que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, porque Deus era com ele. Percebe como isso lembra aqui a história de José? Ele fez o bem porque o Senhor era com ele. E Jesus, ele fez o bem curando enfermos, libertando pessoas cativas de demônios, alimentando famintos, repreendendo pecadores, sim, falando a verdade em amor aos pecadores, aconselhando, consolando os seus discípulos nas suas aflições e, sobretudo, realizando o grande bem da nossa salvação, quando entregou a sua vida, o seu corpo, a sua alma, para morrer na cruz pelos nossos muitos pecados. Então, olhe para Cristo na sua aflição. Veja no Senhor Jesus um exemplo encorajador, não somente de alguém que sofreu por fazer o bem, e isso é agradável a Deus, mas também alguém que fez o bem a quem estava sofrendo. A quem estava sofrendo. E isso é também agradável aos olhos de Deus. Nós devemos andar nos seus passos, seguir os passos de Cristo, irmãos, de ser uma bênção para outros, de ser uma bênção para pessoas que estão também padecendo, fazer o bem a quem sofre, mas também de sofrer por fazer o bem. Não há nenhum proveito em você sofrer como ladrão, como adúltero, como um criminoso, como quem faz o mal. Mas se você sofre por fazer o bem, isso é agradável a Deus, isso glorifica a Deus. Isso é uma bênção para a vida de outras pessoas também. E por fim, meus irmãos, olhe para Cristo como autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus como aquele que passou pela aflição e venceu. Perceba que Deus permitiu que José passasse pela aflição para mais adiante fazer dele uma bênção para o seu povo. Isso aconteceu. Mais adiante, José vai ser usado por Deus para conservar o seu povo em vida, provendo sustento, alimento, tranquilidade para o seu povo, no meio de uma angústia também, de uma fome que tomou conta do mundo da época. Deus usou José. Só que observem que o benefício alcançado por José para o povo de Deus foi temporário. Logo depois, de vários anos depois, um faraó que não conhecia José escravizou o povo de Deus. E eles perderam a paz, a liberdade, a esperança que eles tinham, a tranquilidade que eles tinham. Mas com Cristo, irmãos, que é maior do que José, é diferente. Deus também o fez trilhar o caminho do sofrimento. Deus permitiu que ele sofresse, que ele fosse aprisionado inocentemente, condenado à morte, crucificado e morto em nosso lugar. Mas isso não foi o fim. Porque Jesus venceu a morte, ressuscitou para a glória. Deus o fez trilhar o caminho do sofrimento para fazê-lo vencedor, para fazê-lo chegar à glória. E é este o caminho que nós vamos trilhar se nós estamos unidos a Cristo pela fé. Ele vai completar a boa obra que começou em nós. Ele não faz um serviço pela metade. Ele faz um serviço perfeito em nosso favor. Irmãos, no meio do seu sofrimento, no meio da sua aflição, no meio dessa pandemia, dessa crise mundial que estamos vivendo, Jesus está atento a você, aperfeiçoando você para a glória. Ele é o pastor e o bispo da sua alma. Ele nos conduz em triunfo para a eternidade. Nós estamos certos disso, sabe por quê? Porque nós contamos no nosso sofrimento com a presença de Cristo, com o propósito de Cristo em nossa peregrinação. A sua bondade se manifesta em nossa peregrinação. Com certeza, Ele vai dar a você força e esperança e perseverança
nesses dias difíceis. Ele não vai nos isentar do sofrimento, mas Ele vai nos garantir a vitória final. Ele disse, não deixarei você, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se você está em Cristo, o que é que a Bíblia diz sobre você? Que você é mais do que um vencedor. Que nada e ninguém, nenhum tipo de tribulação, nem mesmo esse coronavírus, ou qualquer outro tipo de enfermidade, nada disso, e nem a morte, vai separar você e a mim do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nossa aflição, Ele tem o seu propósito de fazer um bem em nossa vida, o bem maior, conduzir-nos para a glória celestial. Que Deus abençoe a todos. Amém.